Amada igreja, desde ontem à noite nós estamos celebrando os 94 anos de fundação do trabalho, de organização da primeira igreja presbiteriana aqui em terras barretenses. Nós louvamos a Deus por esta bênção. Somos a primeira igreja protestante, evangélica, a se estabelecer em solo barretense. Isso é motivo de gratidão pelos que passaram por aqui, pelos que fizeram esta tão rica e gloriosa história. Muitas vezes palmilhadas de lágrimas, de muitas lutas, de muitas dores, perseguições. Mas a igreja do Senhor prossegue, ela caminha. E hoje, 94 anos, nós podemos fazer uma retrospectiva e podemos dizer, como o salmista dizia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde ontem à noite está conosco o reverendo Ludigero Bonilha Moraes, que pastoreou a primeira igreja presbiteriana em Belo Horizonte por 41 anos. E hoje exerce um ministério de pregação itinerante. Ele tem viajado por diversas regiões do Brasil e fora do Brasil, falando e pregando do Evangelho de Jesus. Ontem nós fomos brindados pela palavra. Hoje de manhã quem participou também saiu ricamente abençoado pela palavra. E eu disse que nós ficaríamos aqui a manhã inteira ouvindo a ministração da palavra pelo servo do Senhor. Sem delongas, irmãos, eu quero passar a palavra ao reverendo Ludigero para que possa fazer uso da mesma. Eu creio que ele vai ficar ali embaixo, ele quer ficar mais próximo dos irmãos. E nós vamos colocar o púlpito móvel ali, para que ele possa estar mais perto dos irmãos e assim trazer o recado da parte de Deus para o coração da igreja nesta hora. Irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1. E antes desta exposição, deste capítulo impressionante da palavra de Deus, eu quero ler um pedaço do versículo que já foi lido durante o momento da liturgia, que se encontra também nesta primeira carta, no capítulo de número 5, que diz assim: certos, parte do versículo 9, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O reverendo Magnus falou a respeito do meu trabalho durante 40 anos na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Quando eu estava comemorando os meus 30 anos de pastorado naquela igreja, um colega meu me perguntou: reverendo, como é que o senhor dá conta? O senhor tem ainda sermão para pregar depois de 30 anos de pregação? Porque eu pregava 5 sermões por semana. Eu tive uma grande dificuldade, meus irmãos, nos primeiros anos do meu ministério, porque eu pensei que eu poderia ser bastante criativo. E aí, então, eu fazia sermões na minha cabeça, e depois que os meus sermões estavam prontos aqui na minha cabeça, eu escrevia os sermões e tal, eu procurava um texto para encaixar no meu sermão. Vários sermões eu fiz, escrevi, preparei. Quando chegava no sábado que eu tinha que pregar um sermão pela manhã e outro sermão à noite, eu relia o meu sermão. E eu dizia para mim mesmo: eu não posso pregar esse sermão não. É muita criatividade e pouca Bíblia. Joguei diversos sermões no lixo.
Achei engraçado porque um seminarista, porque o seminário funcionava lá na nossa igreja, um seminarista chegou para mim e disse assim: reverendo, eu peguei um sermão seu no lixo e preguei o seu sermão. Até que eu descobri uma coisa: eu não deveria ser criativo, eu deveria ser fiel. Aí eu passei a pregar as Escrituras, livro por livro, capítulo por capítulo. Preguei todo o Pentateuco, Gênesis todo, Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio. Preguei o livro de Jó todinho. Preguei os profetas maiores e alguns dos profetas menores. Preguei os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas. Preguei o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse eu me senti tão constrangido que eu preguei só até o 3º capítulo. Preguei o livro dos Salmos. Preguei todos os Salmos, 150 Salmos. E eu tinha prometido à minha igreja que eu ia pregar um sermão por salmo, mas não consegui. Cheguei no Salmo de número 23, eu preguei 8 sermões. Preguei 12 sermões no Salmo de número 51. No Salmo 73 eu peguei 22 sermões, e assim por diante. Eu preguei durante 4 anos e 8 meses só sobre o livro dos Salmos. As pessoas que vinham visitar a nossa igreja, vinham a primeira vez, ouviam um sermão sobre o Salmo, voltavam a segunda vez, ouviam um sermão sobre o Salmo, terceira vez, sermão sobre o Salmo, e alguém chegou na porta da igreja, um visitante, e falou assim: reverendo, o senhor não sabe pregar outra coisa, não? Só o livro dos Salmos. Foi assim que eu descobri como Deus, na singeleza da sua palavra, haveria de trazer conforto, edificação para a nossa igreja. Aí eu pensei comigo mesmo e disse para minha esposa, eu disse: olha, eu vou pregar sobre um tema. Então eu resolvi pregar sobre o credo apostólico. Preguei sobre todo o credo apostólico, só que palavra por palavra. Primeiro sermão, creio. Segundo sermão, em Deus. Terceiro sermão, Pai. Quarto sermão, Todo-Poderoso. Foi difícil chegar lá naquela declaração. Diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Aí eu expliquei: católicos somos nós. Nós é que somos católicos. Depois eu entendi que havia uma confusão na nossa igreja sobre a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina mais importante da fé reformada, protestante. Então eu preguei 20 e tantos sermões sobre a doutrina da justificação pela fé. Aí eu pensei o seguinte, falei com a Regina: querida, eu vou voltar a pregar um texto bíblico. Decidi pregar então sobre a primeira carta de Pedro, que fala sobre sofrimento. E eu tinha a impressão de que eu estava pregando para a igreja. Mal sabia eu que eu estava pregando para mim mesmo. Porque não demorou muito tempo, eu experimentei o sofrimento mais agudo, mais profundo, mais avassalador da minha vida. E foi extremamente importante saber qual é o propósito de Deus no sofrimento. Eu não sei se você já sofreu, eu acho que já. Mas se não sofreu, vai sofrer. Jesus jurou para a sua igreja: no mundo tereis aflições. É parte, portanto, do método de Deus aplicar sobre nós sofrimentos para produzir algo que só o sofrimento pode produzir. Eu aprendi isso.
A primeira carta fala a respeito destes que estão, na verdade, experimentando sufocos na vida por causa do Evangelho. E Pedro começa a sua carta dizendo, Pedro, e eu fico impressionado com essa assinatura, porquanto este é Pedro, aquele falastrão, aquele que dizia coisas assim maravilhosas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente Pedro diz para Jesus, Jesus, Jerusalém, não, não, não. Para com esta mania de sofrimento. E Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Cogitas das coisas do inimigo. É esse homem que escreve essa carta. Ele recebe, na verdade, as chaves do reino dos céus. Ele tem autoridade para, na verdade, abrir, através da pregação do Evangelho. Ele foi o primeiro a pregar no dia do Pentecostes. Ele, então, abre a sua boca, então, profere a sua palavra fundamentada no profeta Joel e depois no profeta Davi. Milhares de pessoas se convertem. Ele escreve certamente as cartas mais candentes, as cartas mais tocantes de todo o Novo Testamento. Ele é um homem que mexe com a alma. Paulo mexe com o intelecto. Paulo nos dá razões, fundamentos. Pedro nos apresenta, na verdade, emoções para a alma. Pedro, apóstolo. Ele fala com a autoridade de Jesus. É Jesus falando. Ele é apóstolo. Ele é Shaliá. Aquele que fala com a autoridade de quem o enviou. E por esta razão a defesa apostólica é de tal natureza, porque o período apostólico cessou. Estes são dons extraordinários. Nós não temos mais nos nossos dias apóstolos, a não ser os fajutas. Nós não temos nem mais os profetas. O período profético acabou. Mas tanto os apóstolos quanto os profetas nos legaram o seu ministério, a obra por excelência do ministério apostólico, do ministério profético, que é a Sagrada Escritura. E nós sabemos, meus irmãos, que quando lemos este texto das Sagradas Escrituras, é como se Deus, a viva voz, estivesse falando ao nosso coração. É a palavra de Deus, visto que toda a Escritura é inspirada, ou melhor, soprada por Deus. É a fala de Deus ao nosso coração. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esses são os mequetrefes do mundo, não, espalhados, forasteiros, peregrinos, expulsos das suas casas, afastados dos seus entes queridos, experimentando, portanto, meus irmãos, esta solidão existencial. Quando a gente está afastado daqueles que a gente ama, na verdade, a gente sente uma saudade, aquela nostalgia. E quando nós sofremos desta forma, visto que os nossos irmãos no passado sofreram, e nós sofremos de formas diferenciadas, não é verdade? A gente fica perguntando, questionando, quem sou eu? Parece que eu não valho nada. Meus sofrimentos, as minhas angústias, os meus apertos, os meus sufocos.
Eu recebi no gabinete pastoral um menino, um jovem, levou fora da namorada dele. Ele entrou dentro do meu gabinete, um sofrimento no seu coração, ele achava que ele não era mais nada. Sofrimentos diferenciados que nós estamos sujeitos a experimentar. É por esta razão que o apóstolo Pedro, por 2 vezes nesta introdução, na sua palavra de saudação inicial, ele diz assim: eleitos, eleitos, restaurando, na verdade, a nossa dignidade existencial. Eleitos não porque somos elegíveis, mas porque antes da fundação do mundo, num propósito eterno, misterioso, cheio, na verdade, meus irmãos, de interrogações que nós não temos como responder, Deus decidiu, no concerto eterno da Trindade, Jesus Cristo se apresenta antes da fundação do mundo e morre por nós, morre pelos eleitos. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu se perderá. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. É por isso que as Escrituras nos dizem que ele, vendo o penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. Ele não fez esta obra completa, magistral, maravilhosa, levando às últimas considerações esta obra, até mesmo a ponto do seu próprio sacrifício, para agora deixar na sua mão, se você aceita ou se você rejeita. Não! Porque se porventura estivesse nas nossas mãos o direito então de completar esta obra, pode ter certeza absoluta de que nós o rejeitaríamos. Meus irmãos, pelo fato de que o Espírito Santo de Deus, a pessoa incógnita da Trindade, a pessoa gentil da Trindade, age nos escaninhos de nossa vida de uma forma indelével, antes da nossa conversão. E na regeneração você é totalmente passivo. Ele muda o seu coração de pedra, que ricocheteia a palavra de Deus, e transforma o seu coração em coração de carne, para receber a palavra de Deus. Antes que você dissesse sim, Deus disse sim. E agindo, portanto, indelevelmente no seu coração, o transformou, fez de você uma nova criatura. E a partir desse instante, os seus olhos que estavam cegos para as coisas espirituais, você que estava morto nos seus delitos e pecados, agora redivivo, agora experimentando a graça salvadora e irresistível da parte de Deus, graça eficaz, você agora, regenerado, sem que você soubesse. Deus usando meios. A pregação é esse meio, porque a fé vem pelo ouvir, é exatamente isto que está acontecendo na noite deste dia. Deus determinou trazê-lo aqui para que você ouvisse, porque a fé é engendrada pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, de tal forma a engendrar no seu coração esta fé. E então, indelevelmente, de forma suave, gentil, o Espírito Santo de Deus inclina você, e você inclinado, ele suplanta a sua vontade, porque a sua vontade até então rejeitava as coisas de Deus. Mas agora o seu coração aberto para as realidades espirituais. Então você disse: sim, eu quero. A estes, Deus afirma, na obra que é uma obra da Trindade, Deus Pai, em santificação do Espírito, em obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a estes
graça e paz multiplicadas. E aí então a gente diz, como o salmista afirma, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Tudo aqui ao derredor da glória de Deus, não nós, mas Deus. Aí então ele diz assim, bendito, aqui é oportunidade para nós bendizermos, falarmos bem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Você não percebeu? Aqui nós temos dois tempos, passado e futuro. Aquilo que fora feito e que garantiu aquilo que será feito, passado e futuro. Quanto ao passado e quanto ao futuro, ele diz assim, nisso exultais. Mas, meus irmãos, nós não vivemos do passado. Nós, na verdade, estamos garantidos pelo passado. Nós não vivemos o futuro. Nós temos uma esperança quanto ao futuro. Aí então vem pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Alguma coisa que nos constrange. São certas palavrinhas que são colocadas na Bíblia que, na verdade, me deixam assim meio confuso. Por exemplo, nisso exultais. Quanto ao passado e quanto ao futuro, exultamos. Aí a palavrinha, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Eu não sei se você percebeu, Pedro está armando uma rede para a gente não levar um tombo muito feio. É para a gente cair, mas não se machucar. Ele não está falando meramente a respeito de alegria, mas ele está falando a respeito de exultação. É mais do que alegria, é alegria indizível e cheia de glória. Mas agora, esta contradição, embora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você percebeu? Duas emoções antagônicas, paradoxais. Exultação, alegria, contristamento, tristeza que sufoca, que aperta. Algumas vezes a gente pensa que vai morrer. E, meus irmãos, só o crente pode experimentar estas duas emoções ao mesmo tempo, sem ficar esquizofrênico, sem ficar louco. E ele está falando aqui a respeito de um propósito de Deus. Sejais contristados por várias provações. Então preste bem atenção, aqui é uma coisa extremamente importante, você tem que entender o que Pedro está dizendo aqui. Porque Deus não nos prova mais. Sabe por quê? Porque nós somos uma raça de reprovados. Assim que os nossos primeiros pais caíram, a raça humana, eu estava lá em Adão, nos lombos de Adão. Adão caiu e eu caí também. Culpa e depravação.
Você diz assim, o que eu tenho que ver com Adão? Não tem nada que ver com Adão. Meu negócio é eu mesmo. Meus irmãos, de alguma forma, Deus é tão maravilhoso que fez com que nós caíssemos em Adão. Porque os anjos não caíram através de um representante, eles caíram de per si. E por esta razão, tendo caídos de per si, eles foram então determinados eternamente, perpetuamente, em glória ou então em maldição. Não há como um demônio se converta. Por outro lado, não há como um anjo de Deus venha a cair agora, porque eles foram perpetuados em estado permanente de maldição ou de glória. Nós não. Nós caímos em Adão e nós fomos restaurados num outro Adão, que é o segundo Adão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. Nele, portanto, nós caímos em Adão e fomos restaurados em Cristo. Portanto, Pedro não está falando a respeito de provações, no sentido de que Deus venha nos provar para sermos então aprovados em segunda época. Não. Ele está falando de uma outra coisa. Ele está nos levando, na verdade, meus irmãos, ao mundo da metalurgia. Veja só o versículo subsequente. Ele diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ao mundo da metalurgia, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É assim. É para que sejamos depurados. O sofrimento Deus está estabelecendo e governando, a fim de que sejamos depurados. Eu algumas vezes tenho experimentado o fogo no cadinho de Deus. Eu tenho orado a Deus, Deus, abaixa a temperatura. E Deus, ao invés de abaixar a temperatura, Ele aumenta a temperatura. Porque, meus irmãos, Ele sabe a temperatura para a fusão. Ele sabe a temperatura onde a jaça, ou melhor, a ferrugem do ouro vem à tona. Ele sabe, Ele está nos depurando. Porque Ele, na verdade, é o supremo ourives, mestre da ourivesaria. Ele está, na verdade, construindo uma obra de arte, que somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Estamos sendo, meus irmãos, lavados pela lavagem da palavra, como está acontecendo na noite deste dia. Deus está nos depurando, nos lavando, nos aperfeiçoando, nos purificando, de tal forma que estejamos sendo assim, embelezados. Como diria os americanos, beautificados. É mesmo. Você sabe que eu uma vez caí na tolice de entrar dentro de um salão de beleza. Minha esposa estava lá para fazer aquelas coisas, né? Como eu me arrependi. Salão de beleza é muito feio, não é não? É muito feio. Aí então eu decidi nunca mais entrar num salão de beleza. Eu ficava esperando lá de fora. Entrava o caos, saía o cosmos. Ela saía linda, né? É assim, meus irmãos. Nós estamos, na verdade, sendo purificados, embelezados.
A Igreja de Cristo é mais ou menos como a experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu fui convidado para participar das celebrações dos 350 anos da Assembleia de Westminster. Saí do Brasil, fui para a Londres, na Inglaterra. Eu estava tão entusiasmado, cheguei uma semana antes, peguei o metrô, fui para ali a região do parlamento, no bairro de Westminster. E eu falei assim, eu vou visitar a abadia. A abadia, aquela catedral onde os príncipes e as princesas se casam. Eu lembrava do órgão de tubos, o coral dos meninos cantando, uma coisa simplesmente maravilhosa, sonhando em ver a abadia de Westminster. Quando eu cheguei lá, que decepção! Eles estavam reformando a abadia, lixando as paredes e os pintões daquele grande e suntuoso templo. Havia lona nos jardins, uma lona preta. Quando entrei dentro da abadia, os bancos estavam suspensos nas paredes, tudo feio. Só voltei para casa decepcionado. Mas na semana seguinte, iriam começar as celebrações. Voltei. A abadia estava iluminada pelo lado de fora. E eu vi, na verdade, a suntuosidade daqueles vitrais. Eu fico pensando, reverendo, se vocês tivessem vitrais aqui, aqueles vitrais maravilhosos da abadia de Westminster. Quando eu entrei, logo a seguir o órgão de tubos tocou. Os meninos entraram, os cantores da abadia de Westminster entraram cantando. Eu falei, eu estou no céu. E eu pensei na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é assim, não é verdade? Nós estamos num salão de beleza, meus irmãos. É feio. É a abadia de Westminster em reconstrução. Mas haverá um momento que a glória de Deus haverá de se manifestar na noiva do seu Filho, Jesus Cristo. Estamos sendo adornados. Pedro diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, e investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito, preste bem atenção, o Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Isaías recebeu a revelação. Quem estava com Isaías foi Jesus. O Espírito de Cristo estava lá. Os profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, todos eles instruídos, enquanto indagavam e inquiriam a respeito desta grande salvação, escreveram tudo isto, na verdade, meus irmãos, não para si mesmos, mas para nós outros. Todo o sistema do templo do Antigo Testamento, todo ele apontava para algo além do templo. Tudo aquilo era símbolo, tudo aquilo era sombra que apontava para o algo simbolizado, para a perfeita luz.
Você sabia que nenhum sacrifício do Antigo Testamento perdoou pecados? Nenhum. Salomão, quando edificou o templo, ele, na verdade, meus irmãos, mandou imolar milhares de cordeiros, milhares de touros. Os sacerdotes estavam empapados em sangue. Eles pisavam em lama de sangue. Nenhum daqueles sacrifícios, nenhuma gota daquele sangue perdoou pecados. Aqueles sacrifícios pura e simplesmente suspenderam a punição. O apóstolo Paulo trata disso na sua carta aos Romanos. Até que num determinado dia, vindo em direção às barrancas do Rio Jordão, João Batista o vê de longe e afirma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, no sacrifício do Cordeiro Supremo, do Cordeiro de Deus, tendo sido ele imolado, ele então fez punir o pecado de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Salomão, de Davi, de Ezequiel, de Isaías. Todos os pecados anteriormente cometidos, os pecados nos dias de Jesus e os pecados atuais, todos eles foram punidos de forma cabal no sacrifício supremo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, afirma categoricamente: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e também ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação, nem perseguição, nem qualquer outra criatura. Meus irmãos, obra perfeita, cabal. É por isso que os anjos, olhando para esta obra perfeita, realizada por Deus, executada no Senhor Jesus Cristo, eles anelam. Eles estão pura e simplesmente boquiabertos. Eles estão dizendo: que Deus é este. E aí então, meus irmãos, tudo o que nós falamos até agora é teologia, doutrina. Doutrina é extremamente importante, meus irmãos. Teologia é extremamente importante. A igreja evangélica no Brasil está crescendo, mas ela é rasa, desse tamanho assim. Porque não tem doutrina, não tem ensino da palavra de Deus. Agora ele aplica o ensino da palavra de Deus. É como se ele estivesse dizendo: creio que creio, por isto faço o que faço. Aí ele diz assim, olha só, vem a primeira ordem, o primeiro mandamento. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É interessante, né? Porque o evangelho, o cristianismo, ele é, na verdade, a apresentação de pontos focais, exclusivos. Nada pode ser acrescentado. Exclusivos. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. É interessante a expressão. Pedro é judeu.
Pedro é judeu. Então ele usa uma expressão judaica. Cingindo o entendimento dá a impressão de que é pôr uma cinta no entendimento. Não, mas ele não está falando sobre isso, não. É que, na verdade, na época de Pedro, todos os homens usavam túnicas. Então, para que eles pudessem correr, eles faziam o seguinte: levantavam a túnica e cingiam a túnica. Vocês se lembram, os nossos irmãos aqui, que nem eu, do cabelo branco, lembra as versões mais antigas, que diziam assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. É para dar liberdade, este foco exclusivo da liberdade. Em outras palavras, coloque a sua mente num único ponto: a graça, somente a graça, nada de nós, tudo de Deus, foi Ele que fez. Então nós dizemos: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, nada de nós. Cingindo, põe a sua mente num único ponto: a graça de Deus, que nos leva à santificação. Aí vem, meus irmãos, um dos versículos mais constrangedores para mim na Bíblia, quando nós temos o padrão absoluto de santificação. A citação do Antigo Testamento é Deus dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Constrange ou não constrange? Não é um padrão. Tem alguém aqui já atingiu esse padrão de ó? Ninguém. Então eu fico pensando assim: como é que eu faço? Aí eu descobri, pelo ensino das Escrituras, santificação por aproximação. A Bíblia diz isso, que a mulher crente santifica o marido que não é crente. O marido crente santifica a esposa que não é crente. É por isso que os filhos são chamados santos. Santificação por aproximação. Tem a ver com aquela história daquela lavadeira. Chegou para o pastor dela e disse: pastor, eu ouço os seus sermões já há alguns anos, mas pastor, eu quero dizer para o senhor, assim meio envergonhada, que eu não consigo reter tudo aquilo que o Senhor tem falado, todos os princípios que o Senhor tem pronunciado nos seus sermões. Mas pastor, eu sou lavadeira, eu não sei para onde foi a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei: a roupa está limpa. E é exatamente isto que Deus, na sua infinita misericórdia, no impacto da sua palavra, na noite deste dia, nós sairemos daqui limpos, santificados, porque a única coisa que nos santifica é o lavar regenerador da palavra, a ponto das Escrituras dizerem que o marido deve lavar a sua esposa pela palavra. E nós sairemos daqui santificados. Pastor Márcio Valadão foi me visitar. Ele é meu amigo. Eu tenho amigos muito importantes. Eu não sou, mas eles são. Ele foi me visitar e eu fiquei assim: Márcio Valadão, eu tenho um monte de coisas, de pontos teológicos que eu discordo do pastor Márcio Valadão, evidentemente. Mas eu tenho um maior respeito por aquele homem. Homem de Deus. E eu pensei comigo mesmo: eu vou dar ao pastor Márcio Valadão um presente, marcando a presença dele dentro do meu gabinete. Eu me levantei, então minha biblioteca, parte da minha biblioteca, eu vi lá uma coleção completa, 5 livros, das Institutas de Calvino. E eu dei para ele. Eu não sei se ele virou calvinista, mas acho que não. Eu fiz uma dedicatória para o pastor Márcio Valadão. Eu escrevi na dedicatória o seguinte: pastor Márcio, na presença dos santos, nós somos santificados. Não demorou muito tempo, fizeram um filme
para celebrar os meus 30 anos de ministério na primeira igreja. Aí então fizeram uma entrevista com o pastor Márcio Valadão, pois ele pegou as institutas no filme, está lá, está no YouTube. Ele abriu as institutas e leu a minha dedicatória e reafirmou: é sim, reverendo Lugero, na presença dos santos é que nós somos santificados. Alguma coisa está acontecendo na noite deste dia, meus irmãos. Alguma coisa especial, indelével, tratada por Deus, nos escaninhos de sua poderosa vontade. Ele está na noite deste dia, nos santificando pela sua palavra e nos fazendo compreender o propósito dele nos sofrimentos. O texto continua, mas eu vou pular agora. Eu vou para a parte final. E a parte final diz assim: tendo purificado a vossa alma. Você percebeu? Ele está dizendo que tudo isto que até agora foi trazido a nós, já produziu isto, tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, tendo em vista. Agora ele está falando a respeito do que deve desembocar este conhecimento e esta realidade transformadora na nossa vida. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. Irmãos queridos, é para que juntos, uns com os outros, possamos então revelar amor. Quem sofre precisa de amor. Aqueles que vivem os sufocos da vida precisam de abraços. Aqueles que vivem, meus irmãos, horas constrangedoras precisam de beijos. Que tipo de amor? Ele diz amor fraternal. Primeira coisa, nós somos todos iguais, todos carentes, um precisa do outro. Eu terminava os meus sermões, ficava à porta da igreja, e as pessoas passavam por mim, mal sabiam das angústias da minha vida, dos sofrimentos que eu experimentava, algumas vezes, me sufocando. E passavam por mim e diziam assim: reverendo, que sermão maravilhoso. Mal sabiam elas que eu estava, na verdade, precisando que elas me dissessem: pastor, eu estou orando pelo senhor. Meus irmãos, vocês não sabem o quanto este pastor precisa de vocês e o quanto, pastor, você precisa deste povo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós somos carentes, precisamos uns dos outros. Amor fraternal. Ele diz, não fingido, porque amor fingido é assim. Ai, como você está linda hoje. Ai, gostei demais. Você combina muito bem o amarelo com a abóbora. Amor fingido. Amor fingido é quando você quer se mostrar mais generoso, quando na verdade você quer simplesmente que as outras pessoas te elogiem. De coração. Terceira coisa. Claro que Pedro é judeu. E para nós dizemos o seguinte, nós os brasileiros dividimos o corpo humano, né? Não dividimos, mas nós vemos o corpo humano, ninguém quer dividir coisa nenhuma, né? Mas a gente diz assim, cabeça, tronco e membros. Judeu não. Judeu diz assim, cabeça, coração e entranhas. Cabeça é por onde a realidade entra, pelos 7 buracos da nossa cabeça. Coração não é o centro dos sentimentos. O centro dos sentimentos são as entranhas. O coração é o centro das decisões de todo o meu coração. Sabe por quê, meus irmãos?
Nem sempre é fácil amar. É difícil. E por isso precisa ser uma decisão. Entranhas é o centro dos sentimentos. Um rapaz que diga para a namorada dele o seguinte: meu bem, eu te amo. Um judeu jamais diria assim: eu te amo de todo o meu coração. Ele diria assim: eu te amo de todo o meu intestino. Judeu. Quarta coisa, ardentemente. Calor humano. Abraços. A última declaração desta carta, ele diz: saudai-vos com ósculo, com beijos. Precisamos, meus irmãos. Algumas vezes eu lá embaixo, experimentando angústias na minha alma, mulheres queridas, amadas, vinham para mim e me abraçavam, não diziam uma palavra sequer, me abraçavam e eu senti o calor. Senhoras da minha igreja me beijavam. Reverendo, eu quero pedir um favor para o senhor, que o senhor permita que o culto desta noite termine em abraços. Nós precisamos um do outro, nós precisamos deste calor. E ele afirma por final: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Você pensou que você estava na noite deste dia no divã do seu psiquiatra, não pensou? Não. Tudo aquilo que porventura não esteja fundamentado na palavra de Deus é erva. O que nós dissemos na noite deste dia, meus irmãos, está fundamentado na sua santa e bendita palavra. E esta palavra é permanente. Sairemos daqui, meus irmãos, fortificados. O Senhor Jesus Cristo falou aos seus ouvidos. Ele usou um instrumento. Ele usou a boca do seu servo. Mas quem falou foi Jesus. E aí então você pergunta: reverendo Lugero, aonde está o Evangelho? Eu afirmo, o Evangelho está aqui. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós vamos convidar o conjunto coral para estar louvando o nome do Senhor nosso Deus. Logo após o pastor vai estar orando, impetrando a bênção sobre nós. Cantaremos o Amém Tríplice e o conjunto coral estará terminando. Nós queremos agradecer a presença de todos os amigos, visitantes que conosco estão. E após o término do culto, irmãos, todos os irmãos e amigos estão convidados para descermos ao salão social. Vamos cantar o tradicional parabéns a você, né? Aniversário tem bolo, então nós vamos cantar o tradicional parabéns a você e vamos partir o bolo, né? E a pedido do pastor, nós vamos terminar o culto nessa noite também, irmãos, nos abraçando afetuosamente uns aos outros.